Saudações, gente bonita. Vamos falar um pouco de segurança nacional da Rússia. Eu vou introduzir um terceiro país, a Rússia. Ontem eu fiz um videozinho que me deu muito trabalho sobre o arsenieto de gálio. E o arsenieto de gálio vai ilustrar porque a Índia nunca vai alcançar a China se nada mudar, se ela continuar capitalista. Porque a questão toda que a gente tem que analisar é essa: a Índia é capitalista, mesmo que seja um modelo de capitalismo industrial, né? A Índia é capitalista. Então, o fato da Índia ser capitalista coloca em questão a capacidade da Índia de superar os próprios desafios, as próprias contradições internas, as próprias idiosincrasias. Eu fiz um vídeo sobre a Índia e a maior parte dos comentários falou sobre o sistema de castas, que o problema da Índia era o sistema de castas. Não é. O problema da Índia não é o sistema de castas, o problema da Índia é o capitalismo. Vamos lá. Primeiro que o sistema de castas foi abolido há mais de 30 anos. Ah, mas ele ainda é forte socialmente. Sim, o Brasil demonstra isso. A escravidão foi abolida há 120 anos, né? Mais de 120 anos. E tá cheio de empresa, de empresários, de partido político. Oi MDB, oi PL, mas o PL vai ser extinto, né? Oi Temer, oi Bozo. Tá cheio de político querendo que a escravidão volte, mesmo tendo sido abolida há mais de 120 anos. Então, ter sido abolida há 30 realmente não quer dizer tanta coisa assim, porque ainda é socialmente relevante. Mas o problema não é esse. O problema não é esse. Como o problema do Brasil também não foi ter escravidão. É claro que isso prejudicou imensamente a nossa sociedade. Imensamente, imensamente. Corrompeu a nossa elite, adoeceu o nosso povo. A escravização foi um anátema do qual nós não conseguimos nos livrar ainda hoje. Então, evidentemente, eu teria que ser muito ingênuo se dissesse que o sistema de castas não influencia mais a Índia. Só que esse, repito, reitero, não é o problema. O problema é capitalismo. A Índia não vai alcançar a China? Nunca. Não é porque ela teve o sistema de castas, é porque ela é capitalista. Entenderam? É por isso. Um país capitalista vai enriquecer uma elite, vai empobrecer as massas. Então aí nós temos a tal contradição interna, as tais idiosincrasias da Índia. Porque ao mesmo tempo que o país tem uma penca de ganhadores de prêmio Nobel, físicos, matemáticos de primeiríssima grandeza, engenheiros excepcionais, tem o maior número de analfabetos do mundo. Certo? O maior número de analfabetos desse planeta. Você tem um sistema de universidade de ponta, pesquisa de ponta, conseguiu colocar uma sonda no Polo Sul da Lua, coisa que nem a Rússia, não vou falar Estados Unidos já era. Coisa que nem a Rússia deu conta, a Índia conseguiu. Mas a Índia não consegue tirar 400 milhões de pessoas do analfabetismo. Meio bilhão da pobreza, da miséria. Então, cara, e essa contradição não é culpa do sistema de castas. Essa contradição é culpa, originalmente, do imperialismo britânico. Foi o Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Reino Unido, que transformou a Índia, da nação mais rica desse planeta no século XIX, na mais pobre que a Terra já tinha visto no século XX. A Índia se libertou do Reino Unido, mas não se libertou do capitalismo. A China não chegou a ser colônia, houve colônias e tal, mas foi fortemente influenciada pelo imperialismo. Mas com a Revolução Chinesa, eles se libertaram do capitalismo. O camarada Mao Zedong, o camarada Zhou Enlai e todos os camaradas que fizeram a grande marcha,
Eles libertaram a China do imperialismo, ao libertar a China do capitalismo. E eu fico muito bolado quando liberais, e olha que mesmo gente nascida na China, eu já vi isso, dão a entender que quem criou a China moderna foi Deng Xiaoping. Não foi mesmo, gente. Vamos estudar, vão estudar. Parem de falar merda e vão estudar, mas estudar mesmo. A China, em 1948, ano da independência da Índia, só não era tão pobre, tão miserável quanto a própria Índia. Só não tinha tantos analfabetos quanto a própria Índia. Só não era tão atrasada quanto a própria Índia. Então você falou, oh, mas hoje a Índia é a terceira economia do planeta. Sim, mas a China é a primeira. A economia chinesa é 2,5 vezes o tamanho da indiana. O padrão de qualidade de vida do chinês médio é infinitamente superior ao do indiano médio. A China erradicou a miséria há alguns anos. A Índia ainda tem 300 milhões nela. 300 milhões nela. Então não adianta superar. Na verdade você não supera o imperialismo sendo capitalista. Essa que é a questão de fundo. É claro que eu sei história, eu estou doidinho para falar sobre umas coisas muito interessantes que tem na história primeva da China e da Índia, fazer um vídeo sobre isso. Mas a grande questão aqui, para a gente pensar na disputa econômica, vamos colocar assim, entre China e Índia, é exatamente o fato da Índia não ter superado o capitalismo. Diferente da China, repito, o camarada Mao Zedong pega o Partido Comunista Chinês, pega a China como um país obrigado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela Europa, né, cristã, pelo Ocidente, a consumir drogas. Arrasado pelo século da grande vergonha. E a qualidade de vida, qualidade média de vida, no último ano do governo Mao Zedong, era melhor do que a qualidade de vida no último ano do governo do camarada Deng Xiaoping. A verdade é essa, as reformas liberalizantes do camarada Deng Xiaoping foram muito importantes para a China. Ele fez o que tinha que fazer, nós não negamos isso. Não negamos isso de forma nenhuma, não estamos criticando o camarada Deng Xiaoping. O que nós estamos fazendo é resgatar o camarada Mao Zedong. As reformas liberalizantes fizeram com que a pobreza deixasse de cair, na verdade ela subiu. Do primeiro para o último ano do camarada Deng Xiaoping, a pobreza subiu, a miséria subiu, o analfabetismo subiu, a mortalidade infantil subiu e a expectativa de vida caiu. Essa é a verdade, esses são os fatos. Você gostar ou não gostar deles não faz a mínima diferença, esses são os fatos. O padrão médio de vida do chinês caiu sob o governo do camarada Deng Xiaoping. A China cresceu muito economicamente. Cresceu muito economicamente. Mas o povo chinês não se beneficiou disso. Pelo menos não na época. É claro que o camarada... Não estamos aqui, por favor, criticando o camarada Deng Xiaoping. As políticas dele tiveram efeito a médio prazo. E, felizmente, apareceu o camarada Xi Jinping. Era natural, porque o Partido Comunista Chinês é um partido orgânico de massas trabalhadoras. Então apareceu o camarada Xi Jinping para colocar o barco da grande nação celestial no rumo certo, que é o rumo do socialismo, que é a direção que o socialismo aponta. Não aquele socialismo burocrático, soviético, mas o socialismo com características chinesas, com vistas à construção de uma sociedade moderadamente próspera em uma civilização ecológica. É a visão de socialismo do camarada Xi Jinping. Ela retoma o caminho da China. Não que o Partido Comunista Chinês tenha afastado-se do socialismo, mas talvez alguns dirigentes, eu não estou falando, não estou criticando
o Jiang Zemin talvez esteja. Não que alguns camaradas chineses deu, né? Mas seja o que for, a estrutura do Partido Comunista Chinês, a maneira democrática como o Partido Comunista Chinês se constrói, impediu desvios ou corrigiu na eventualidade deles acontecerem. Então esse é um ponto muito importante para a gente ter em consideração. Agora, qual o processo que aconteceu na Índia? O processo que aconteceu na Índia foi um processo, eu acho fofo, cara, eu acho fofo de verdade. E eu nem vou entrar no mérito das convicções pessoais do Mohandas Gandhi. Pedófilo, racista, esse tipo de coisa. Não entro nessa fulanização. Quem faz isso é identitarista. Não vou entrar na fulanização do Mohandas Gandhi. Eu só vou relembrar a todo mundo qual foi a grande influência para Mohandas Gandhi. Thoreau. Você sabe quem foi Thoreau? Já leram Veblen? Já leram Veblen? Thoreau era um liberal. Thoreau, resguardado o fato de que ele tinha cérebro, então isso faz uma diferença enorme, foi quase o primeiro ANCAP. Foi Henry David Thoreau que influenciou Mohandas Gandhi. Aí você fala, não violência. Sim, a não violência, mas não é só a não violência, é o liberalismo. Que é fácil, é conveniente, é confortável lembrar que Mohandas Gandhi era discípulo de Thoreau no sentido da não violência. Tolstói também trabalhava com a ideia da não violência. Certo? Tolstói também trabalhava com a ideia da não violência. Inclusive um dos livros que eu mais gosto. Gostaria de agradecer novamente a Vânia por ter me dado ele. Eu perdi quando me roubaram as terras, eu tive que vir mudando as pressas para Goiás. O reino de Deus está dentro de vós, o Tolstói, no qual ele prega que o cristianismo não deve apoiar a guerra, que não existe guerra justa. É a posição atual do Papa, inclusive a posição atual da igreja, graças ao Papa Francisco, é exatamente essa, mas não foi por muito tempo. Só que, se por um lado o camarada Tolstói era anarquista, e o anarquista praticante, inclusive, acreditava na libertação dos povos e tudo mais, das pessoas, dos grilhões, não só do Estado, mas da propriedade, camarada Mohandas Gandhi até lutava contra a opressão, mas a britânica, não a dos ricos sobre os pobres. Isso tem que ficar muito claro, porque essa discussão as pessoas não fazem, e é essa discussão que elas deveriam fazer. Não é fulanizar o Mohandas Gandhi. Isso é palhaçada, isso é identitarismo, isso é liberalismo. Isso é tentar cancelar. Isso é ridículo. Não, a discussão a ser feita é que ele era um liberal. E isso influenciou a Índia, que emergiu depois do assassinato dele. Depois de conseguir a independência. Embora haja estados quase socialistas na Índia, Kerala, por exemplo, ou onde os socialistas têm muita força, Bengala Ocidental, a Índia é um país capitalista. E o problema da Índia não é casta. O problema da Índia é capitalismo. Correto? Isso tem que ficar muito claro. Sendo a Índia um país capitalista, ela jamais vai superar as contradições inerentes ao sistema capitalista. E, portanto, ela nunca, jamais, sob nenhuma condição, vai alcançar a China. A China tem uma vantagem estrutural sobre a Índia, que é o modelo, é o sistema econômico, é o modelo político. A Índia ainda brinca de democracia burguesa. Os coitados ainda se orgulham de ser a maior democracia do mundo. Que bobagem, gente. Nossa senhora, dá até dó. Pera aí, gente, deixa eu comprar um pão de queijinho e já volto. Gente, comprei o pão pro bando, né? Mas vamos voltar.
o nosso assunto. A questão da China e da Índia passa por outra coisa. E aí eu vou ter que usar outro exemplo que aparentemente não tem relação com o caso, mas que tem muita. Ontem eu fiz um vídeo que me deu... Nossa, é muito trabalho, gente. Que é sobre o arsenieto de galho. Arsenieto de galho é um semicondutor muitas vezes, mas muito melhor do que o silício. Só que ele é caro e a operação dele é difícil. Eu fazia um tempo que eu não fazia vídeo sobre tecnologia, principalmente tecnologia russa. Eu não me baseio em fonte ocidental, certo? Eu leio as revistas científicas e os simpósios russos, ou chineses, ou indianos, mas eu não faço aquelas cópias deslavadas dessas revistas feitas para aprisionar cientistas do mundo inteiro, não. Tipo Nature, enfim. No passado eu fiz alguns vídeos falando sobre os mini reatores nucleares de fusão por pulso, que é a forma que os russos usam para tirar energia para armas a laser. Como, por exemplo, o Peresvest, que é a mais famosa, mas é a mais fraca delas. Os russos têm coisa muito melhor, acreditem. E graças a esses mini reatores nucleares de fusão por pulso, eles conseguem fazer aparelhos de laser ultra potentes que cabem em veículos automotores, em aviões, tem versão já em avião, em navio, e o que está deixando os americanos mais putos em satélites. Nós já havíamos dito, gente, os satélites, pelo menos o da constelação Lotus B e Kupol, provavelmente também os Peônia, são satélites nucleares. A Rússia não vai admitir, ela não vai falar, porque você tem todo um anátema, né? Mas são satélites nucleares. E os painéis? Cara, os painéis de energia solar é basicamente para disfarçar. Mas são satélites nucleares. Pelos parâmetros, pela eficiência, são satélites nucleares. Ou pelo menos parcialmente nucleares. E aí eles usam mini reatores nucleares de fusão por pulso, que é uma maneira extremamente eficiente de conseguir energia em grandes quantidades por um longo período de tempo. De maneira confiável. Certo? De maneira confiável. Inclusive eu acredito que... Bom, as minhas crenças deixam para depois. O fato é que os russos usam, e esses novos serviços que os russos estão falando, um satélite capaz de pegar outros satélites, os russos já desenvolveram já faz alguns anos. Oficialmente para limpeza do espaço. Os russos já têm isso. Certo? Já lançaram um satélite nesse sentido, você consegue derrubar satélites desde a Terra, não precisa de satélite no espaço para derrubar outros satélites. Você consegue fazer isso desde a Terra. Mas eles agora também conseguem equipar satélites para destruir outros satélites. E eles fazem isso há pelo menos 3 anos. Não é uma coisa nova. Agora surgiu o Huawei, mas a tecnologia é antiga. Certo? E a questão que eu estava pensando, refletindo, antes de fazer o videozinho de 10 minutos, era, ok, esses satélites, pelo que a gente sabe, pelo menos os da constelação Kupol, os satélites Tundra, eu não sei se os Peônia, mas certamente os Tundra, eles têm supercomputadores a bordo. Não um supercomputador poderosíssimo, mas eles têm um supercomputador, certo? Mas as condições do espaço são brutais. Como é que eles usam isso, né? Da onde eles tiram os microprocessadores? Evidentemente, os russos até fazem piada disso, não é de máquina de lavar roupa. Mas eu estudava os parâmetros e falava, cara, não dá. Até que eu me deparei, muito ao acaso, eu vejo blogs de engenharia na Rússia, com um estudo sobre iodeto de galho. Falei, opa! Ele aguenta altas temperaturas, aguenta energia ionizante
ele aguenta a radiação, ele é muito mais eficiente do que qualquer chip a silício. E os russos fabricam dele. Eles fabricam os wafers de iodeto, de galho. Opa. Mas a produção comercial deles é cara, é muito difícil. Mas aí entra a questão. A Rússia pratica um tipo de socialismo. Não o socialismo clássico, mas ela pratica o socialismo industrial eurasiano, Estado forte. As empresas de defesa da Rússia não têm como objetivo o lucro, ganhar em cima do sofrimento dos outros, como as empresas do complexo industrial militar americano, que são capitalistas. Elas até visam ganhar um lucro ótimo, mas não é a ideia. Prioridade é a defesa do povo. Então nisso a Rússia é socialista. Já falei, o socialismo industrial eurasiano, clássico, também é do Irã. Então ela leva uma vantagem grande, porque ela pode fazer esses microprocessadores praticamente à mão, com robô e tal, mas praticamente à mão, porque não vai precisar de centenas deles e milhares deles. Não interessa o custo, o que interessa é a defesa nacional. Correto? Os Estados Unidos não. O complexo industrial militar tem meia dúzia de empresas. Tinha 500, hoje tem meia dúzia. O capitalismo faz isso, ele acaba com a concorrência. Cria oligopólios. Cada vez mais ineficientes, cada vez mais lentos, cada vez investem menos, cada vez faz menos manutenção. Por isso os Estados Unidos estão nessa merda. Por isso os Estados Unidos não têm mísseis hipersônicos táticos, porque não tem jeito de fazer um míssil hipersônico tático de maneira lucrativa. Não interessa o tanto que a Boeing, por exemplo, queira. Não tem jeito de fazer um míssil hipersônico tático de maneira lucrativa. Em série. Tem que ser uma produção de boutique. Os russos fazem isso. Os chineses também. Então a grande questão que eu quero deixar é: a Índia está capaz de fazer isso? A Índia é capaz de fazer isso? A Índia fará isso? Adotará modelos mais ou menos socialistas na indústria de defesa, na indústria aeroespacial, para superar suas próprias contradições internas, ou vai ficar presa nesse capitalismo canhestro? Essa que é a grande questão. Esqueça o sistema de caças, para de olhar para essas bobagens que os ingleses, que os americanos, que a mídia joga na cabeça de todo mundo. O foco, se a Índia quiser ser mesmo uma superpotência, não é o sistema de castas, é superar o capitalismo. E até agora ela não tem feito muito isso não, ok? Tenha um bom dia, uma boa manhã. Até mais.